A história bíblica está cheia de celebrações grandiosas, mas nenhuma terminou de forma tão abrupta e fatal quanto o retorno da Arca da Aliança a Jerusalém. O rei Davi liderava uma procissão de alegria, dança e música, celebrando a reunificação espiritual de Israel. Mas em um instante, a alegria se transformou em terror quando um homem chamado Uzá estendeu a mão para tocar a arca e foi fulminado por Deus. O evento, registrado em 2 Samuel 6, 6 e 7, é um dos mais chocantes da Bíblia e levanta questões profundas. Por que uma ação que parecia ser de boa intenção, salvar a arca de cair, resultou em uma morte tão severa? Deus não é amor? Hoje, no Fatos da Escrita, vamos mergulhar na tragédia de Uzá. Analisaremos o que realmente aconteceu, a violação técnica da lei de Deus no transporte da arca, o perigo da familiaridade com o sagrado e a lição atemporal sobre a santidade de Deus que jamais pode ser negligenciada mesmo com a melhor das intenções. 1. O cenário da esperança, o retorno da glória, 2 Samuel 6, 1, 5. Para entender o juízo sobre Uzá, devemos primeiro entender o contexto. A Arca da Aliança não era apenas um objeto, era o trono visível da presença de Deus, o Shequina, na terra. A arca e a perda de honra. Anos antes, durante o reinado de Saul, a arca havia sido capturada pelos filisteus, 1 Samuel 4. Embora tenha sido devolvida, permaneceu em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, por cerca de 20 anos. O retorno da arca a Jerusalém simbolizava o retorno da glória e da bênção de Deus ao centro da nação. Era o passo mais importante do rei Davi para legitimar Jerusalém não apenas como capital política, mas também como capital espiritual. A celebração e a intenção certa. A procissão era majestosa. 30.000 homens escolhidos de Israel, Davi dançando com todas as suas forças, e uma orquestra de instrumentos, harpas, alaúdes, tamborins, castanholas e símbolos. A intenção era pura, celebrar e honrar a Deus. No entanto, o problema não estava na celebração, mas na logística. E puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. Fô 3. 2. O erro técnico e o pecado da presunção. 2 Samuel 6, 3, 5. O ato de Davi e dos filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, de colocar a arca em uma carroça nova e puxá-la com bois, era a violação da lei mosaica. A lei violada. O transporte correto. O livro de Números é explícito sobre como a arca deveria ser transportada. Números 4:15. A arca só poderia ser transportada pelos sacerdotes levitas coatitas. Êxodo 25:14. A arca deveria ser carregada sobre os ombros dos levitas, usando as varas que deveriam permanecer permanentemente inseridas em seus anéis. Números 4:15 e 18:3. Era estritamente proibido aos coatitas ou a qualquer pessoa tocar na arca, sob pena de morte. Davi e seu povo cometeram um erro grave ao copiar o método filisteu. 1 Samuel 6:7 de transporte, usando uma carroça puxada por bois. Eles estavam tratando o objeto mais sagrado de Israel como se fosse carga comum. A familiaridade os levou à presunção. A presunção da familiaridade. Uzá e Aiô, sendo filhos de Abinadab, cresceram com a arca em sua casa. Para eles, o sagrado havia se tornado comum. Eles sabiam o protocolo? Sim. Uzá, sendo filho do guardião da arca, deveria ter sido o mais consciente da lei. Seu pecado não foi de ignorância, mas de negligência intencional e familiaridade desrespeitosa com a santidade de Deus. A intenção de honrar a Deus não anula a necessidade de obediência à sua palavra. 3. O momento da tragédia. A mão estendida. 2 Samuel 6, 6, 7. A procissão chega à eira de Nacon. O chão era provavelmente irregular, e os bois tropeçam, fazendo a arca pender perigosamente. O reflexo humano. O texto registra o momento fatal. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão à arca de Deus,
e a segurou, porque os bois tropeçaram. Vento 6. O ato de Uzá era um reflexo humano de boa intenção, salvar a arca de cair no chão e ser desonrada. Ele agiu como se a santidade de Deus dependesse da sua ação humana e não da sua soberania. O juízo fulminante. O juízo de Deus foi imediato e fatal. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Vento 7. O homem foi morto no exato local da ofensa, no clímax da festa. O juízo de Deus foi rápido e público, transformando a alegria em terror sagrado. 4. A lição teológica: santidade e irreverência. Por que o castigo foi tão severo? A morte de Uzá é uma das declarações mais fortes da Bíblia sobre a natureza da santidade de Deus. O fogo estranho do Novo Testamento. O caso de Uzá é comparável ao de Nadab e Abiú, Levítico 10, que morreram por oferecerem fogo estranho a Deus, e a Ananias e Safira, Atos 5, que morreram por mentirem ao Espírito Santo. A palavra hebraica para irreverência no versículo 7 é shalá, SHLH, que pode significar estender a mão, mas neste contexto também carrega a conotação de presunção ou erro fatal. O pecado de Uzá foi a presunção de que ele era mais santo do que Deus. Ele acreditou que suas mãos impuras eram mais seguras para a arca do que a soberania de Deus ou o chão. Ele tratou o santo como se ele pudesse ser controlado ou auxiliado pela força humana. Deus estava ensinando que a obediência é mais importante do que a boa intenção. A arca não precisava da ajuda de Uzá. Ela precisava da obediência do seu povo. 5. As consequências e a restauração da honra. 1 Samuel 6, 8, 15. A morte de Uzá teve um efeito imediato e paralisante sobre o rei Davi e toda a nação. A ira e o medo de Davi fica irado. O texto hebraico Shara sugere uma explosão de emoção. E em seguida, amedrontado, Verso 9. Então temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? O lugar onde Uzá morreu é chamado Perez Uzá, a explosão contra Uzá, um memorial da severidade divina. Davi suspende a procissão e abandona a arca na casa de Obed-Edom, o geteu. A lição do exílio e a bênção da obediência. A arca permanece 3 meses na casa de Obed-Edom. O que acontece? E o Senhor abençoou a Obed-Edom e a toda a sua casa. Este período serve para ensinar a Davi a diferença entre a ira de Deus e a bênção de Deus. A diferença não está na presença da arca, mas na obediência à lei. A bênção de Obed-Edom provou que a arca, quando tratada com reverência e obediência, trazia bênção. Davi aprende a lição. Quando ele retoma o transporte da arca, segundo Samuel 6,13, ele o faz da maneira correta. Os levitas carregando a arca sobre os ombros, parando a cada 6 passos para oferecer sacrifícios.